Tá começando seu resumo da rodada. Resumo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional versus Botafogo. O Internacional venceu o Botafogo na Gigante da Beira-Rio com a ajuda de São Pedro. No primeiro tempo caiu um verdadeiro dilúvio e o Botafogo não conseguiu jogar. O Internacional conseguiu. No segundo tempo, quando o Botafogo estava se adaptando à chuva, a chuva parou. E o Botafogo não entendeu nada. E também não conseguiu mais jogar. E o Internacional conseguiu jogar de novo. O Internacional é mais santo do que o Santos. E essa foi a primeira vitória do técnico Ramon Dias à frente do Colorado. E essa é mais uma derrota do Ancelotti, onde ele não estudou o adversário, nem a condição do tempo. Fluminense versus Galo. Em uma partida onde o zubeldismo está dando certo, o Fluminense venceu o Galo por 3-0, com gols de Samuel Xavier Brito, Kevin Serna e Keno. E para o Galo apenas restou aí o título de pior time do retorno. E o sampaulismo não tá conseguindo nada não, hein? Bragantino versus Grêmio. Nessa partida a arbitragem mostrou por que ela é tanto questionada. No final do primeiro tempo, Kahneman foi expulso, e essa expulsão gerou muita reclamação por parte do Imortal. E no finalzinho do segundo tempo, John marcou de pênalti, depois de uma bola que bateu na mão do Marlon, sendo que ele estava recolhendo o braço. E aí não teve jeito, foi reclamação para tudo quanto foi lado. Inclusive o Marlon, no final da partida, desceu a letra para a CBF profissionalizar a arbitragem, e diante de toda essa reclamação, alguma coisa aconteceu. A CBF decidiu afastar Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues, árbitros que participaram aí da partida do Grêmio e cometeram esse crime aí. Bom, e o resultado ficou 1-0 mesmo para o Bragantino, que voltou a vencer depois aí de anos-luz sem uma vitorinha. Corinthians versus Mirassol. Nessa partida, o Timão mostrou que não adianta você jogar bem, o negócio é fazer gol. Maicon, Yuri Alberto e André marcaram os 3 gols da partida. E mesmo o Mirassol jogando muito melhor que o Corinthians, não conseguiu fazer nem cosquinha ali no Hugo Souza. E os destaques dessa partida foram para o Bidon e para o Guinegão. E a galerinha do Terrão tá fazendo a diferença para o Timão. Vasco versus Vitória. Numa partida que teve vitória do Vasco, empate do Vitória, vitória do Vitória, empate do Vasco, vitória do Vasco, empate do Vitória, vitória do Vasco. Ah, consegui! O Gigante da Colina se deu de melhor e venceu por 4-3 numa partida pra lá de alucinante. Nuno Moreira, Rayan 2 vezes e Gabriel marcaram para o Vasco. Cáceres, Lucas Alter e Canta La Piedra. Canta La Piedra, Aitor, canta La Piedra, canta La Piedra, me dá coceira. Diminuíram para o Vitória. E no final da partida, Renato Kaiser, uma grande cerveja, ouviu o recadinho do Marlon do Grêmio e também reclamou da arbitragem. Eu sinceramente acho que a CBF tinha que dar um ponto para cada time que reclamasse aí da arbitragem, porque mereceu, hein? São Paulo versus Palmeiras. Numa partida onde o primeiro tempo foi vencido pelo São Paulo e o segundo pelo Palmeiras, quem chamou a atenção mesmo foi ele. A arbitragem? Não, Marcos Antônio, que deu uma fatiada ali no primeiro tempo e deixou o Luciano na boa para marcar o primeiro gol do São Paulo. Gonzalo Tapia, não vem com essa de Tapia não, porque não tem acento o nome dele não, ampliou para o Tricas depois de receber o cruzamento na área. E quando a partida parecia calma e tranquila para o São Paulo, veio o segundo tempo. E veio também Maurício e Alan, os grandes nomes do Palmeiras na partida. Maurício por ter dado 2 passes para gol do Palmeiras, um para o Vitor Roque e o outro para o Flaco Lopes. Ou Vitor Lopes e Flaco Roque. E o Alan porque fez o Ramon Abate-Abel perder a cabeça. E perdeu um troquinho aí da CBF, hein? Isso porque numa jogada de ataque do São Paulo, que saiu distribuindo strike aí para o Tapia. Não é Tapia, não tem acento o nome dele. E aí não teve jeito, foi reclamação pro lado e reclamação pro outro. E o juizão não quis nem saber, ele não deu pênalti, ficou por isso mesmo. Mas aí depois ele teve que arcar com as consequências, porque ele foi afastado pela CBF e na internet tá todo mundo chamando ele de Ramon não Abate-Abel. Isso porque ele foi o árbitro de Flamengo e Cruzeiro no meio da semana. Parece que ali ele fez algumas coisas que não ajudaram muito o Flamengo não, hein? E nessa partida estão dizendo aí, não sou eu supostamente, senhor juiz, ele deu aí uma colaborada para o Verdão por não ter marcado esse pênalti do Alan no Tapia, e também por não ter expulsado o Andrés Pereira, quando ele deu uma cravada de chuteira ali na canela do Marco Antônio. E num choque rei que teve de tudo, a partida terminou em 3-2. 3 para o Palmeiras, 2 para o São Paulo. Bahia versus Flamengo. Tá escutando aí?
É mais um tabu sendo quebrado. Isso porque o Bahia do Rogério Ceni finalmente venceu o Flamengo. Eram 16 partidas do Rogério Ceni contra o Flamengo sem vitória. Mas agora os bons ventos estão soprando lá em Salvador. Que bom você chegou, bem-vinda a Salvador. E com essa vitória, o Tricolor de Aço garantiu aí a 5ª posição na tabela e tirou o Flamengo da liderança. Olha, se o Rogério Ceni não fez amor aí quando chegou em casa, nunca mais vai fazer, hein? E nessa partida ainda teve a expulsão do Danilo, bem no início da partida, e também do Alacian, que estava embrasado com a luta do Poatan e saiu distribuindo soco pra todo mundo. Soco, garrafa, tudo que ele viu na frente sobrou pra todo mundo. Esse menino Alacian aí tá precisando de ir pro cantinho do pensamento, hein? Juventude versus Fortaleza. O Fortaleza venceu de virada o Jaconeiro com gols de Eros Mancuso e Adam Barreiros. E para o Juventude, quem diminuiu foi o Rafael Bilu. Bilu. Ceará versus Santos. O Ceará recebeu o Santos no Ceará e fez o peixe morrer pela boca. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral marcaram para o Ceará. E para o Santos ninguém fez nada. E o voivodismo, que estava sendo o modismo do momento, continua em baixa diante do seu papai Léo Condé. Incrível, o Voivoda saiu do Lion para perder para o Condé no Santos. Cruzeiro versus Sport Recife. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro viu o Sport crescer para cima dele. Leão querendo comer raposa. E tanto foi assim que Derek Lacerda abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. E com essa derrota parcial do Cruzeiro, aquela pala do Leonardo Jardim de que o empate com o Flamengo não serviria de nada se não vencesse o Sport, não tava valendo de nada mesmo não, hein? Queria o Cruzeiro repetir a façanha do Corinthians em perder para o lanterna do campeonato? Tava caminhando para isso, mas aos 59 minutos, quanto que dá 59 minutos mesmo? Gabigol foi lá e deixou tudo empatado, 1-1. E esse empate deixou o Cruzeiro aí a 3 pontos do segundo e primeiro colocados na tabela. No final das contas, o que o técnico do Cruzeiro falou aconteceu. Esse foi o resumão da rodada. Eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário. Seu time foi bem, foi mal nessa rodada? Bom, deixa aí nos comentários. E peço também para você largar aí a sua inscrição nesse canal, porque é muito importante para esse canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!